Nós passamos muito tempo das nossas vidas desejando que as pessoas ao nosso redor mudem. Passamos muito tempo desejando que os cenários à nossa volta mudem. Passamos muito tempo desejando que as decisões de Deus acerca da nossa vida mudem. Mas sabe o que nós pouco ou quase nunca fazemos? É gastar tempo para descobrir o que nós mesmos precisamos mudar. A vida pode ser incrivelmente simples, desde que nós decidamos parar de esperar pela mudança dos outros e decidamos nós nos tornarmos a mudança. Talvez o que falta para que nós possamos avançar e viver a vida que nós tanto desejamos seja apenas uma mudança de postura. Meu nome é Gustavo Norato, eu te convido a conferir esse vídeo até o fim e caso você goste desse conteúdo, se inscreve no canal e deixe seu joinha para nos apoiar. Então senta, fica bem confortável e vem comigo. Sabe, meus amigos, as nossas orações costumam ser sempre um monte de petições. Nossas orações se concentram na maioria das vezes naquilo que nós julgamos ser o melhor para as nossas vidas. Elas são sempre no sentido de torcer o braço de Deus para que Ele faça o que nós desejamos. É como uma criança que senta no colo do Papai Noel e pede para ele aquilo que o coração dela mais anseia. Mesmo que sem perceber, nossas orações costumam ser sempre uma tentativa de manipular a vontade de Deus em benefício das nossas vontades. Mas deixa eu te falar uma coisa. A oração não é para mover as mãos de Deus. Nós não estamos numa queda de braço com Ele. Nossas orações têm a função de nos alinhar à vontade de Deus. Nossas orações deveriam ser sempre com a intenção de descobrirmos a vontade de Deus para que então, uma vez descoberta, pudéssemos mover os nossos corações até Ele. Nós aprendemos com Jesus que o mais alto nível de adoração é a obediência. E essa verdade deveria direcionar as nossas orações. E eu já começo falando sobre oração porque se nós temos tanta dificuldade de mudar a nossa postura diante de Deus, imagina com relação às pessoas que convivemos no trabalho, na faculdade, na igreja, às vezes até em casa. Mudar de postura não é sobre ser fraco, mas sobre ser sábio. E a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que só viram o agir de Deus quando elas decidiram mudar a forma como que elas estavam lidando com as circunstâncias. Eu vou dar 2 exemplos muito precisos e simples para fundamentar essa afirmação. Tem uma passagem no Evangelho de Lucas que vai narrar o encontro de Jesus com Simão Pedro. Jesus estava perto do lago de Genezaré e ele estava tentando pregar sobre o reino de Deus para as pessoas que estavam lá. Mas tinha uma multidão apertando ele por todos os lados. Daí ele olha para a praia, daí ele vê 2 homens ali, 2 pescadores que estavam lavando as redes do lado de fora dos barcos. Um deles era Simão, filho de Jonas, que mais tarde se tornaria, veja só, o apóstolo Pedro. Jesus então entra no barco e pede para ele que ele afaste um pouco o barco da praia para ver se a galera para de tumultuar. E então Jesus começa a ensinar. Acaba a mensagem e ele fala para Simão: Simão, volta para a água e lança as redes ao mar. Simão fala: Mestre, nós estamos cansados. Nós trabalhamos a noite toda e nós não pescamos nada. Mas sabe, sobre a tua palavra eu vou lançar as redes de novo. Então Simão volta para o mar, ele lança as redes e adivinha? Ele pesca uma quantidade absurda de peixes a ponto das redes se rebentarem. Sabe, gente, quando a gente muda da frustração para a obediência, nós abrimos caminho para os milagres acontecerem. Porque a obediência elimina as amarras que nos prendem a nós mesmos. Agora, sabe outro exemplo da Bíblia que é fantástico? O encontro de Paulo com Jesus. Em Atos dos Apóstolos vai narrar a viagem de Paulo, que inclusive nessa ocasião ainda se chamava Saulo. Saulo estava indo a caminho de Damasco com várias cartas de recomendação para ele caçar os cristãos e prender todo mundo que ele encontrasse por lá. Mas então, no meio do caminho, Jesus aparece para ele e como uma luz mais forte do que a luz do próprio sol, uma luz tão forte que inclusive acaba cegando Saulo, Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali, no chão, cego, quebrado, Saulo se rende e muda completamente de postura. E ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça?
Essa postura instantânea de obediência de Saulo muda tudo. Aquele que há instantes atrás seguiu o caminho de Damasco para perseguir os cristãos e, se necessário, até matá-los, ao ficar diante de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, ele instantaneamente passa a demonstrar submissão, rendição e disposição. Sabe, meus amigos, o que pode estar travando a sua vida hoje não é nem algum problema em si, mas a forma com que você possivelmente esteja reagindo a ele. O que eu estou falando, meus amigos, é que precisamos aprender a sermos flexíveis, a dar vantagem às pessoas, exatamente como Jesus fez e nos ensinou a fazer também. Nos seus relacionamentos, no seu casamento, no seu namoro, aprenda a dar vantagem. Aprenda a perdoar, a perder intencionalmente uma discussão. No seu trabalho, você não gosta do seu chefe? Aprenda a suportar. Sirva as pessoas como se você estivesse fazendo para o próprio Senhor. Essa simples mudança de postura pode significar a mudança de um ambiente tóxico para um lugar de testemunhos, onde Deus possa ser inclusive glorificado e você possa ter prazer de trabalhar. Diante de uma injustiça, ore pelo seu opressor. Troque o orgulho pela graça que você recebeu primeiro de Jesus. Nas redes sociais, sim, até aqui, ou mesmo até no Instagram, a gente vê algo com que a gente não concorda e a gente já quer debater, atacar, provar nosso ponto de vista. Muda sua postura, meus amigos. Não revida. Lembra do que diz a carta aos Efésios no capítulo 4? Nenhuma palavra infame saia da boca de vocês, mas apenas aquilo que for útil para a edificação dos outros. Sabe por que Paulo escreve isso? Para nos instruir. A postura de alguém que segue Jesus, por exemplo, não é de vencer discussões, não é de ter a última palavra, mas de espalhar a graça e o favor de Deus. Percebe que mudar de postura é algo extremamente prático? É no tom de voz, é na reação ao ser criticado, é na forma como que você trata quem pensa diferente de você, é na maneira como que você lida com o inesperado, com aquilo que te frustra, com aquilo que te decepciona. Presta atenção nisso. Jesus nunca deixou de amar alguém por causa da postura errada, mas ele também nunca deixou alguém continuar seguindo o seu caminho sem ser transformado. Então hoje é dia de rever atitudes, de rever decisões, de rever reações. Deus não quer apenas mudar o seu caminho, Deus quer mudar você. Hoje Deus está te convidando a rever profundamente a sua postura na vida, na sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, e inclusive na sua fé. Se tem algo que eu quero que você guarde desse vídeo não espere a situação mudar para você mudar de postura. Às vezes Deus permite que certas dificuldades persistam na sua vida, não porque Ele se esqueceu de você, mas porque Ele está usando cada circunstância da sua vida para trabalhar em você. Não é sobre ter razão, é sobre ter paz, sobre desfrutar da paz. Não é sobre provar um ponto de vista, é sobre viver com propósito. E talvez a virada que você está esperando não dependa da mudança dos outros, mas depende da sua escolha de reagir de forma diferente diante das circunstâncias. E a boa notícia é que o Espírito Santo te capacita. Por isso, então, ore comigo e peça sabedoria e diga com sinceridade: Senhor, me ajuda a mudar minha postura. Porque quando você muda por dentro, tudo começa a mudar ao seu redor. Ora comigo nesse momento. Senhor, no nome de Jesus, eu oro por cada amigo e amiga, cada irmão e irmã, cada filho e filha do Senhor que está aqui ouvindo e vendo esta mensagem. Eu oro por um derramar do Teu Espírito sobre a vida desses meus amigos. Eu oro, Senhor, para que o Senhor os ajude, os fortaleça sobretudo a sua mente, para que eles consigam ter forças para mudar de postura frente aos grandes desafios que assolam as nossas vidas cotidianamente. Senhor, no nome de Jesus, delibere, Senhor, sobre ele o poder que vem do alto. Ajude-os a ser transformados e ter suas mentes renovadas para vencer cada obstáculo que as suas vidas têm imposto a eles nesse momento. No nome de Jesus, eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que esse conteúdo encontre espaço no seu coração e na sua vida.
Se você gostou desse conteúdo, então curta, comenta, se inscreve no canal e compartilhe com alguém que você ama. Que Deus abençoe sua vida. Fiquem todos com Jesus. Beleza? Falou, valeu, até mais.